vai entrando também, quem ainda não entrou. E chegamos, então, hoje no nosso Masterclass sobre estratégia de prova, que, para mim, assim, todos os Masterclass são importantes, mas esse é, tipo, muito importante e são coisas simples, mas que podem realmente mudar a forma como vocês fazem a prova e ajudar a melhorar de forma muito rápida o tempo de prova, o número de acertos. Então, aqui a gente vai falar sobre várias coisas para que, chegando no dia do Enem, vocês vão chegar lá, vocês vão se deparar com a prova. A nossa intenção é que vocês não fiquem, meu Deus, o que eu faço agora? Mas sim, parem, respirem e já tenham familiaridade com o que vocês vão fazer, porque vocês já fizeram isso durante o ano todo. Tem gente que brinca falando, é só mais um simulado. Eu, particularmente, nunca encarei o Enem como o dia de Enem como só mais um simulado, né? Mas, com certeza, fazer muitos simulados e estar habituado à forma como você faz simulados é um diferencial para que quando chegue no dia, por mais nervoso que você esteja, por N coisas que possam ter acontecido antes ou ali na hora, você saiba qual vai ser o passo a passo que você vai fazer. Então, assim, isso não só traz conforto, traz tranquilidade para o seu dia de prova, mas você consegue potencializar o conhecimento que você tem. É claro que estudar a teoria, fazer simulados no geral é importante? Muito importante. Mas isso pode ser complementado com uma boa estratégia de prova. Então, aqui a gente vai falar de estratégias relacionadas à ordem diária. Então, linguagens humanas, redação, qual ordem eu devo fazer? Ordem das questões. Então, dentro de uma área, eu faço as questões na ordem que elas vieram ou eu faço de forma diferente? Uma estratégia para redação, então, com certeza, eu não vou ensinar ninguém aqui a fazer uma redação, vocês têm professores que são muito melhores que eu para isso, mas sim como eu organizo a minha forma de fazer redação e como resolver questões. Então, vão ser várias estratégias diferentes, voltadas para coisas diferentes. Vocês não necessariamente precisam aplicar todas, tanto que a primeira estratégia que eu vou falar aqui, estratégia relacionada à ordem das áreas de conhecimento. Aqui eu já trago 2 exemplos. Então, você pode ver o que faz mais sentido para você e ver, só porque você aplica uma estratégia em um dia de prova, não significa que você precisa aplicar em outro. Porque você aplica uma estratégia em uma área, não significa que você precisa aplicar em outra. Mas sim conhecer todas elas e, sobretudo, testar. Assim, a gente dá esse masterclass justamente em abril, porque vocês tiveram o primeiro sobre organização, o segundo sobre o método de estudo, e o terceiro já sobre estratégia de prova, para que vocês realmente já conheçam e comecem a testar desde agora. Agora é o momento de vocês testarem, fazerem vários simulados, fazer com uma, fazer com outra, mudar, para que quando chegue o período de revisão, para que quando chegue o Enem, vocês já tenham encontrado a estratégia de vocês e estejam super habituados a ela. Então, vamos lá. Primeira estratégia, ordem das áreas de conhecimento. Linguagens humanas, natureza matemática, o que é que eu faço primeiro? Existem 2 principais estratégias, que é a estratégia intercalada, em que você intercala um número X de questões de cada área do conhecimento. 15 questões é um número muito bom, porque você consegue como se dividir cada área como se fosse em 3 partes. E aí, digamos, você faz 15 questões de linguagens, 15 questões de humanas, mais 15 questões de linguagens, mais 15 questões de humanas. E assim por diante. E é uma forma de você equilibrar as áreas. Então, ajuda você a ter um desempenho, ter um rendimento semelhante entre as 2 áreas e ajuda você a muitas vezes cansar menos. É claro que a gente sabe que hoje em dia o primeiro dia do Enem é linguagens e humanas, então são áreas de conhecimento semelhantes, não é como, digamos, humanas e matemática, que antigamente era linguagens e matemática, né? Eu sempre confundo. Que eram muito diferentes. Então, assim, resolver uma questão de linguagens é 100% diferente de resolver uma questão de matemática. Resolver uma questão de linguagens é parecido, de certa forma, a resolver uma questão de humanas. Mas, ainda assim, a gente sente que a gente cansa menos. Se esse for o caso, você sente que você se sente mais disposto fazendo a prova de maneira intercalada, essa é uma boa estratégia para você. Mas a gente também tem a estratégia por prioridade. E o que é que ela fala? Que
área do conhecimento que você quiser priorizar, que você quer ter mais rendimento, você começa por ela. Assim, todo mundo no Enem tem uma curva de rendimento. Como que é essa curva? Ela começa aqui, em que, enfim, você não está cansado, você está bem, mas você ainda não entrou em hiperfoco, você não se concentrou, você não está ali 100% focado. Então, a partir do momento que você começa a fazer a prova, que você se acalma, que você se concentra bastante, seu rendimento sobe. Então, você começa com ele um pouco mais baixo, sobe. Se mantém por um período e depois volta a cair. É natural, porque você vai cansar. O que você pode mudar é quanto tempo você leva do início da sua prova até você atingir o seu foco máximo e o quão cansado você fica e o quanto seu rendimento cai. Algumas pessoas estão acostumadas, se concentram super rápido. Então, talvez em 5 minutos de prova ela já esteja ali no hiperfoco dela. E algumas pessoas estão acostumadas a fazer muitos simulados, muitas provas. Então, elas cansam muito menos do que uma pessoa que, por exemplo, não fez nenhum simulado durante o ano, não estudei para o Enem, vou só fazer a prova. Tá ali fazendo 5 horas e meia de prova é muito cansativo, gente. Então, com certeza, uma pessoa que não fez nenhum simulado, não fez nenhum Enem durante o ano, vai ter uma queda de concentração muito mais rápida do que uma pessoa que está habituada a fazer isso. Então, basicamente, não tem como você mudar muito a estrutura dessa curva, mas tem como você melhorar ela, entendeu? Se concentrar por mais tempo. E aí faz sentido você, enfim, aplicar as estratégias. Por que eu falei dessa curva justamente agora? Para explicar a relação da estratégia por prioridade. Essa noção de começar primeiro pela área que você tem mais dificuldade, ou então pela área que você quer ter maior rendimento. Por exemplo, Elissa, eu tenho mais facilidade em matemática que em natureza. E eu vou fazer para o UFRN. Talvez faça sentido para você começar por natureza, porque você quer estar no seu máximo quando você estiver respondendo natureza, que é um pouco mais difícil para você, e você quer ter uma nota muito boa em natureza, porque ela tem peso 3 para a UF, para medicina na UF. Mas, Elisa, eu sou da Paraíba, eu vou fazer Enem com peso lá, que é 1 para todas as áreas, o peso lá. Então, para você faz muito sentido começar por matemática, porque você sabe que você vai pontuar muito mais em matemática do que você pontuaria em natureza com aquele mesmo número de acertos. Mas tem um porém aí. Dentro da estratégia por prioridade, você pode usar uma coisa que eu chamo de aquecimento. Eu usava isso dentro do segundo dia, que é basicamente nesse iniciozinho de prova, que é o momento em que você ainda está se concentrando ali, pegando o ritmo, entrando no ritmo de prova, você escolher fazer algo que é tranquilo para você. Eu escolhia, por exemplo, fazer questões de matemática que são muito fáceis, que eram assim, sei lá, uma questão de regra de 3, uma questão de escala, que para mim era algo tranquilo, não necessariamente para você. E aí vai do que é tranquilo para você. Porque fazer questões que são tranquilas lhe ajudam a se concentrar, se acalmar, e aí, quando você sente que pegou o tranco, pegou o ritmo, você vai para o que você quer priorizar. Enfim, continua a prova. Sobre áreas, era isso que eu tinha para falar. Uma coisa que, enfim, não é aqui, mas muita gente pergunta. E quando que eu devo fazer a redação? A ordem, né? No início, é no meio, é no final. Isso é muito pessoal. É muito de você testar e ver o que funciona mais para você. Eu gostava de fazer no meio da prova porque eu sentia que eu conseguia descansar. E muitas vezes, quando eu converso com os mentorandos, eles relatam a mesma coisa. Eu consigo descansar um pouco minha cabeça de fazer questões, eu faço uma coisa que é diferente, e aí depois eu volto para as questões. Então, é super válido. Mas, Elise, eu gosto de começar pela redação, porque eu faço logo, eu me livro. Pode ser também. Eu só não recomendo que você deixe, para o final de tudo, porque, enfim, pode ser que seja um tema um pouco mais difícil para você, você acaba demorando mais do que você está acostumado. E, assim, você tem como no Enem deixar de fazer 3, 5, 7 questões e ainda assim ter um rendimento ok. Mas não tem como você deixar de fazer uma conclusão e ter uma nota na redação ok. Então, no geral, é o que eu não recomendo. Mas é como a Ana Lívia falou. Eu gosto de fazer a redação no final de tudo e eu já estou acostumada. Então, se é algo que é tranquilo para você, você faz desde sempre, não é que tenha problema. Mas uma coisa bacana, por exemplo, para quem já está acostumado, é definir um limite de tempo que você vai começar a redação. Mesmo que você não tenha problema de tempo com o Enem. Então, assim, Elissa, eu sei que eu faço a redação em 1 hora. Então, 2 horas antes de terminar a prova,
talvez seja interessante ser o seu limite para começar a redação, ou faltando 1h45, porque você consegue fazer sua redação com tranquilidade. Se acontecer qualquer problema, você tem tempo hábil para terminar com tranquilidade, tem tempo para passar as questões para o gabarito, enfim. Mas, como eu disse, é algo muito pessoal, não tem uma resposta certa única. Eu já tive uma mentoranda que ela fazia redação quebrada. Então, tipo assim, ela fazia uma parte da prova e fazia a introdução, aí fazia outra parte da prova e fazia o desenvolvimento. Eu acho que eu ficaria louca assim, mas para ela era o que funcionava. E ela se propôs a testar outras estratégias, testou, se propôs a testar mais de uma vez e ainda assim o melhor rendimento dela era fazendo redação quebrada. Então, para ela, aquilo fazia sentido, entende? Enfim, é muito isso, perfeito, Ana Lívia. É o mais prudente a se fazer quando você deixa a redação por último. E é como você falou, eu já estou acostumada. Então, a chave é muito isso. Não existe você deixar para fazer no Enem algo que você nunca testou antes. É sempre algo. Agora é o momento para vocês aprenderem, para vocês testarem, para que realmente chegue no dia e seja algo que é tranquilo para vocês. Agora a gente vai passar para a ordem das questões. Gente, essa estratégia dos 3S, eu defendo ela com unhas e dentes, assim, por toda a minha vida, porque ela revolucionou a forma como eu fazia o Enem e, sobretudo, como eu fazia o segundo dia do Enem, mais especificamente. Muitas pessoas, elas estão acostumadas durante toda a vida delas, na escola, tudo, fazer a prova na ordem que elas recebem. Então, assim, eu recebi a minha prova, eu vou fazer a questão 1, depois eu vou fazer a questão 2. E existe uma coisa que é consenso geral, que todo mundo sabe. Desde vocês, seja uma pessoa que está no cursinho há muito tempo, seja alguém que entrou agora, alguém que está no ensino médio, a sua tia-avó, que se você encontrar a sua tia-avó, ela vai na maior boa vontade. Ai, Ana Cecília, vai fazer o Enem esse ano, né, minha filha? Ai, que Deus lhe abençoe. Olhe, faça com tranquilidade. Se não souber alguma questão, pule. Tipo, todo mundo sabe que se você não tiver conseguindo fazer uma questão, é para pular e voltar nela depois. É consenso geral. Isso todo mundo já sabe. Mas o que nem todo mundo sabe é que não só isso ajuda você no seu tempo de prova e no seu rendimento na prova, mas se você divide as questões por nível de dificuldade para você, você também tem um rendimento que é muito melhor. Como que funciona a estratégia dos 3S? Você vai pegar a sua prova e você vai classificar as questões em S1, S2, S3. Então, não significa que você vai abrir a prova, você vai classificar e depois você vai sair respondendo. Não. Você vai bater o olho numa questão, vamos supor que é natureza. Eu bati o olho numa questão. Eu vi que é uma questão de física. Vixe, eu já tenho dificuldade em física. Eu vi que é uma questão de eletromagnetismo. Não é um conteúdo tão tranquilo para mim. Eu sei que essa é uma questão S2 ou S3. Eu posso até saber fazer ela, mas no geral não é um conteúdo, uma matéria que é tranquilo para mim, então já vou pular. Ou possa ser até que eu não saiba fazer ela. Então, assim, qual é o seu foco? Na primeira passagem pela prova, identificar as questões S1, que são questões sei e é muito fácil. Sabe aquelas questões, assim, que às vezes a gente sente que tá fazendo até relaxando, brincando. É uma questão de biologia super tranquilo para mim. É uma questão de matemática, que é só uma regra de 3. Uma coisa que em 1 minuto eu resolvo. Essas são as questões S1. Aqui até que entra um pouco daquilo que eu falei do aquecimento, sabe? Para que você realmente entre no seu ritmo de prova e quando você está tranquila, quando você está até concentrada, você não deixe passar questões fáceis. E aqui eu reforço, é o que é fácil para você. Não é para você ficar pensando, para a maioria das pessoas, regra de 3, sei lá, função afim é muito de boas, mas para mim não é. Mas eu tenho que fazer função afim no S1. Não. É o que você sabe, que é muito fácil para você. Fiz todas as questões S1 da prova de natureza. Agora você vai fazer as questões S2, que são as questões que você sabe e consegue fazer. Então, assim, talvez seja uma questão que é um pouco mais difícil, seja chatinha, você tem que fazer um cálculo, você precisa se forçar a lembrar de uma fórmula, mas você vai, em 3 minutos, em 4 minutos, fazer ela. Não é aquela questão que é tipo assim, meu Deus, eu li essa questão, eu não sei exatamente como fazer, mas eu sei que se eu ficar aqui rendendo, eu vou lembrar de uma fórmula, ou eu vou traçar um raciocínio muito bom para fazer essa questão. Não, não é isso. É uma questão que você leu,
Se você precisar, você pode reler, você, enfim, pode tentar entender melhor, mas que você de fato sabe como fazer. E você resolve essa questão. E S3 é uma questão que você não sabe fazer. Seja porque você achou que era uma questão S2, começou a tentar fazer, se embananou, viu que não está saindo ali do lugar, essa questão que antes era um S2 para você, na sua cabeça, já virou um S3, você já viu que você está tentando fazer, não está conseguindo agora. Seja uma questão que, meu Deus, é uma questão que eu não sei exatamente como faz, de matemática. Em matemática tem muito isso. Não sei a fórmula, mas eu sei que se eu ficar fazendo um raciocínio aqui, eu vou conseguir resolver. Tudo bem, mas ela é uma questão S3 para você, que você não sabe. Então, assim, questão que você não sabe nem para onde vai, questão que você, tipo, precisa. Ah, vou tentar resolver aqui, e que você tentou fazer que não deu certo, são todas questões S3. E isso, gente, não só melhora muito seu número de acertos, porque você não faz questões que são S1 cansado. E até questões S2, você, quando chega nas questões que você consegue fazer, você não tá cansado nelas, entendeu? Não tanto. Mas pro final vai estar, né? Mas enfim, no início, pelo menos, não tanto. Então, você para de errar mais por atenção, você melhora muito seu tempo de prova. Algumas pessoas podem pensar, mas eu vou dar uma olhada na questão e talvez eu nem faça ela, então estou perdendo tempo. Mas não, na verdade, isso otimiza muito o tempo de prova da gente. E é realmente muito bom. Eu sei que às vezes vocês ficam mais caladinhos, nem sempre interagem tanto, mas por favor, se vocês entenderam essa estratégia, respondam no chat ou então no microfone, porque assim, acho que é muito importante todo mundo ter entendido e não ter ficado com nenhuma dúvida. Então, vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida sobre ela? Ana Cecília entendeu, Hilton entendeu, Ana Lívia entendeu. Show. Se tiverem dúvida, podem interromper que a gente vai conversando, tá bom? Cauã também, tudo ok. Então, vamos lá. Continuando em ordem das questões. E aí eu vou trazer aqui uma coisa que vocês podem fazer em linguagens. Eu, particularmente, nunca fiz isso, mas acho que foi Lucas que a gente já conversando, ele falou que faz, tem muita gente que faz, e que vai ajudar muito em relação ao cansaço. E também, obviamente, o que ajuda em relação ao cansaço, ajuda em rendimento de prova também. Mas é dividir as questões de linguagens em 3 tipos. Questões com imagens, questões com textos pequenos e questões com textos grandes. E aí, você resolve... Peraí, Felipe já tirou uma dúvida aqui, então, antes de eu explicar direitinho sobre a ordem de linguagens, deixa eu só ver o que ele falou para a gente entrar de vez em ordem de linguagens. Elissa, mas aí eu iria fazer na ordem e classificando as que não fossem S1. Inicialmente, eu pularia. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Na prática, como é que eu faria? Abri a minha prova, certo? Olhei para a primeira questão. Eu pensaria, essa é uma questão que eu sei que é muito fácil. Se é uma questão que eu sei é muito fácil, eu já resolvo na hora. Eu acho que eu sei fazer. Então, ela já se tornou S2. Você pode botar S2 do lado. Ou se você já souber que você não sabe fazer, você já pode botar S3 do lado. Qual é o sentido disso? Para quando você for fazer a segunda passagem de prova, se você viu que é uma questão que você realmente não sabe, você já pula ela, você não faz ela na segunda passagem. Mas você vai perceber, Felipe, que quanto mais você usar essa estratégia dos 3 S's, mais fácil vai ser para você identificar as questões e vai se tornar assim mais automático e você vai classificar melhor, porque independentemente de quão acostumado a pessoa tiver com utilizar essa estratégia, vai acontecer dela às vezes olhar para uma questão e achar que é uma questão que é difícil e quando ela for fazer, digamos, na segunda passagem, foi uma questão super tranquila para ela. Assim como vai acontecer de achar, eu acho que eu sei fazer essa questão. Você achou que era S2, e na verdade você não sabia, era S3. Então, vai mudar. Mas a ideia é justamente que você comece pelas questões S1. As questões que não forem S1, você pule. Então, eu vi uma questão, já vi que é S1, já faço. Vi que não é S1, eu pulo. Fui para outra questão. Eu vi que é S2, já pulo. Fui para outra, vi que é S1, já faço. Para que justamente, como você disse, quando você está menos cansado, você consiga fazer as questões que são mais tranquilas para você. E você deixe para o final aquelas questões que você não sabe, que você já tem uma probabilidade muito grande de errar. Entende? Ficou claro? Respondi? Perfeito. Então, vamos lá, voltando para a ordem
em linguagens. Eu estava falando que você pode resolver as questões nessa ordem. Então, assim, as primeiras questões que você pode se propor a resolver são as questões com imagens. Ah, Alice, significa que eu tenho que necessariamente, vi que é uma questão com imagem, necessariamente resolver agora? Não. Aquela premissa que a gente conversou no início, de pular uma questão que é difícil, pular uma questão que é confusa, ela está valendo aqui. Então, eu comecei a resolver uma questão por imagem, vi que é complexa, vi que é confusa, vi que talvez exija até um conteúdo de literatura que eu não sei. Você pula sem problemas. Mas é como se você fosse começar por aquelas questões que, a priori, teoricamente, né, exigem menos de você, são mais tranquilas, uma questão de charge, uma questão de imagem, que a gente sabe que não necessariamente são, mas, enfim, que muitas vezes cansam menos por ter menos texto. Quando você termina essas questões, pelo menos de fazer as questões que foram tranquilas para você, você passa para as questões com texto pequeno e depois você faz as questões com textos grandes. Meu Deus, quase que não sai. Como eu disse, não é uma estratégia que eu apliquei na minha época, mas tem muita gente que gosta. Não sei se alguém aqui usa. Se o Lucas quer falar alguma coisa sobre ela. Algum de vocês, tipo, já usava ou ninguém? Ó, a Ana Lívia falou, comecei a usar recente. Felipe, melhorar meu desempenho. Muito bom. É isso. A Ana Lívia falou que está experimentando ainda. Então, vamos ver. É muito sobre isso, gente, sobre testar. E assim, não testem em um simulado. Eu fiz em um simulado e foi ruim, então pronto, essa estratégia não funciona para mim. Não. A ideia é que você teste em vários simulados. Porque a gente sabe que flutuação em número de acertos vai acontecer independentemente de estratégia. Então, quando você faz em 3, em 4 simulados uma mesma estratégia, você consegue ter uma maior acurácia realmente se aquela estratégia funciona ou não para você. Então, passando para como resolver questões. E aí a gente vai conversar sobre várias coisas aqui dentro, mas primeiro a gente vai conversar sobre ordem, tipo, dentro de uma questão, o que é que eu faço? E aí eu criei um mnemônico para vocês não esquecerem, que é o mnemônimo Kática. A gente sempre vai começar pelo comando, independentemente da área, gente. Matemática, linguagens humanas, qualquer área. Você começa pelo comando das questões. Porque não faz sentido você ler aquele textão sem nem saber, tipo, o que é que você espera dele. Às vezes, por exemplo, matemática, física, até mesmo linguagens humanas. Tem um texto gigante, você lê o texto todo. Aí, quando você vai para o comando em matemática, é para você, tipo assim, uma barragem, pipipipopopó, e foi construída em 2016, e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, quando você vai para o comando, era para você calcular o volume. E era uma informação super específica que você não precisava ter gastado 1 minuto inteiro lendo um texto gigante. Às vezes, linguagens, você precisa de uma coisa específica. Então, assim, começar pelo texto não é a coisa mais sábia. Porque quando você começa pelo comando, você entende a primeira coisa, o que a questão quer de você. A questão quer isso de mim. Aí você passa depois para o texto? Não, você passa para as alternativas. Então, comando alternativas. Essa leitura das alternativas não precisa ser uma leitura super atenta. O intuito aqui é você ter uma noção do que você tem ali nas alternativas, para que quando você for para o texto, você, tipo, saiba mais ou menos quais são as suas opções. Aí você lê o texto de maneira atenta e de maneira, sobretudo, orientada, sabendo o que o comando quer de você, sabendo quais são as suas opções de resposta. Terminou de ler o texto? Volta para o comando. Por que voltar para o comando é importante? Para que nada passe desapercebido. Porque assim, eu estou resolvendo uma questão. É super tranquilo você ler a questão, voltar para o comando e saber, ler o comando, ir para o texto e saber, depois de ter lido o texto, o que o comando queria de você. Mas na prática, vocês vão fazer uma prova que tem muitas questões. Então, assim, vai chegar um momento que vocês vão estar cansados. Então, é sempre, sempre, sempre importante voltar para o comando para que vocês realmente não percam nada, tenham muito claro o que o comando quer de vocês. Até mesmo, muitas vezes, tem alguma informação, tipo assim, uma questão de rendimento, de química,
uma questão de matemática que você vai ter que multiplicar por uma porcentagem, uma questão de linguagens humanas que tem uma palavrinha no comando que muda tudo da sua resposta. Então, volta para o comando, relê ele de forma atenta de novo, e aí sim, você vai para as alternativas, já sabendo que o texto quer de você, já tendo dando uma olhada nela antes, já tendo lido o texto, e com uma base muito maior para você responder suas questões com tranquilidade. Então, eu trouxe aqui uma questão para a gente resolver juntos, tomando isso como base. Questão 12, vou começar papos, me disseram. Não. Questão 12, vou começar pelo comando. Nesse texto, o uso da norma padrão, definido por um dos personagens, torna-se inadequado em razão do. Tá, então ele está falando sobre o uso da norma padrão e sobre isso ser inadequado. Outra dica. Gente, Enem foi feito para ser riscado. Eu sei que vocês não podem levar marca-texto para a prova, mas sublinha com a caneta, entendeu? Tudo que for central no seu comando, na sua alternativa, no seu texto, vai sublinhando para que isso fique mais claro para você. Então, se fosse eu aí fazendo essa questão, sublinhava logo, uso da norma padrão, sublinhava inadequado, porque eu sei que isso é o que é central no meu comando, que eu não posso deixar de focar nisso. Aí você dá uma olhada, depois que lê o comando, dá uma olhada rápida nas alternativas. Falta de compreensão, choque entre gerações, contexto da comunicação, grau de polidez, diferença de escolaridade, nível social. Tá, entendi mais ou menos quais foram as opções que ele me deu. Aí eu volto para a questão, para o texto da questão. Papos. Aí vamos lá, ler o texto agora já com tudo isso em mente. Me disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como eu quero. E te digo mais. Ou digo-te. O quê? Digo-te que você, o ti e o você não combinam. Lhe digo, também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispenso suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu... O quê? O mato. Que mato? Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ete. Ouviu bem? Pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Ou entenderem-me. Então, a gente lê o texto. Um texto super levinho, super engraçado. Só podia ser de Luiz Fernando Veríssimo. Inclusive, quando estou respondendo a prova, que tem algum texto legal, sei lá, música que eu gosto. Gente, eu uso isso para me divertir, entendeu? Então, Guilherme falou, se eu me deparasse com um texto desse na prova, eu daria uma leve risada. E é sobre isso, quando eu fazia simulado, quando eu estava pra mim, eu tentava tornar a experiência o mais leve possível. Então, assim, eu me deparasse com um texto desse Luiz Fernando Veríssimo, ia ser meu divertimento na prova, entendeu? É tipo um respiro de ar fresco em meio a um caos de simulado, de prova, enfim. Então, também façam isso. Se permitam encontrar pequenas coisas que tornam o momento de fazer a prova algo um pouco mais legal, né? Porque a gente sabe que é muito cansativo, muitas vezes estressante. Por exemplo, no meu Enem, caiu uma música de Vinícius de Moraes. E eu fiquei assim... eu fiquei muito feliz, porque eu adoro o Vinícius. E aí, quando caiu uma música dele, foi tipo um presente, entendeu? Para mim, outra coisa que eu consideraria um presente. Quando eu estava refazendo essa aula, atualizando ela, eu fui pegar a capa do Enem 2023 para colocar aqui para vocês. E aí eu vou até voltar todos os slides para vocês verem. A frasezinha, eu adorava a frasezinha, gente. E às vezes, sei lá, era uma frasezinha de alguma música nacional que eu gostava e, nossa, eu achava... Era um presente, entendeu? Para mim, se eu pegasse essa prova, Enem 2023, caderno rosa do primeiro dia, eu estaria nas nuvens, porque olha só a frase. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível. Pronto, acho que aí eu começava a chorar, eu fazia uma oração, entendeu? Antes da minha prova. Porque eu adoro essas coisas assim. Enfim, voltando para a análise da questão. Aí a gente leu o comando, deu uma olhada nas alternativas por cima, leu o texto com atenção. Aí a gente vai agora voltar para o comando. E o comando falou, nesse texto, o uso da norma padrão é definido por um dos personagens.
definido por um dos personagens, torna-se inadequado em razão do ou da A. Falta de compreensão causada pelo choque entre gerações? Não, a gente viu que, tipo, em nenhum momento a gente não teve nada falando sobre idade, sobre gerações, e nenhum indicativo que existisse uma diferença de gerações entre as duas pessoas. Guilherme falando, quando eu peguei minha prova, é só questão de tempo o fim do sofrimento. Meu Deus, é um sinal. Ai, Hilton, sim. Exatamente. Perfeito também, né? Uma amiga pegou uma música, eu não lembro qual era a música, mas era em 2021, 2020, era em 2020. Uma música nacional que ela adorava. Aí foi tipo o sinal dela. Eu adoro essas frases, enfim. Às vezes vem algo nada com nada, né? Mas quando vem é uma delícia. Aí voltando para as questões. Eu já li a gente conversou que, tipo, não tem nada a ver. E aí, o que eu faria? Se eu lesse essa A, eu faria vários xizinhos de lado. Quando eu estava respondendo a prova, gente, eu fazia muito isso, e é uma dica para a gente ter de forma mais clara as alternativas. Então, assim, você lê uma alternativa, viu que ela está muito errada, bota vários xizinhos do lado. Ah, eu vi que acho que tá certa, bota um Vzinho do lado. Ah, eu acho que tá muito certa, bota 2, 3 Vzinhos. Ah, essa aqui tá errada, mas não é muito errada, bota um X. Porque possa ser que você termine de ler as alternativas e esteja tudo errado para você. Mas mesmo que você ache que está tudo errado, vão ter alternativas que você vai considerar mais erradas que outras. Ou, se você tiver em dúvida entre duas, você vai provavelmente ter alguma alternativa que você acha que é mais certa que outra. E aí isso vai ajudar você. E para mim também era um divertimento. Quando tem alguma questão alternativa bem aloprada assim, gente, isso aqui não tem nada a ver. Aí botava vários xizinhos do lado. Eu adorava, entendeu? Eu me achava assim, quando eu excluía muito a alternativa. Então era muito bom. Eu lembro que tinha uma questão de física. Acho que vocês já devem ter visto essa questão em algum momento, principalmente quem estuda há muito tempo. Que é uma questão de física sobre raios. Aí era tipo, acho que sobre como os raios eram formados, tipo, como acontecia, alguma coisa assim, raio, trovão, relâmpago, trovão não, relâmpago, e aí uma das alternativas era tipo assim, não, porque é fruto da ira divina e não sei o que lá, e os deuses, e entendeu? Era algo assim, muito, muito, muito sem sentido, eu não sei se vocês já viram a questão. E eu achava essa questão muito engraçada, tipo, eu já fiz essa questão mais de uma vez, em uma lista, em um simulado, enfim, e aí, toda vez que eu pegava essa questão, era na primeira lida, né? Não era nem quando eu estava marcando as alternativas mesmo. Eu já via que estava errado, eu botava vários x's de lado para mostrar que, tipo, não fazia nenhum sentido. Então, isso é muito bom pra gente. Então, como ficaria... eu nem terminei de ler, né? Mas, enfim, a B tá certa, gente. O contexto da comunicação em que a conversa se dá. Então, assim, o uso da norma padrão está inadequado por causa do contexto de comunicação em que a conversa se dá. Tá, já achei que tá certa. Mas, mesmo assim, vamos continuar. C. Grau de polidez distinto entre os interlocutores. Pronto. A C, vocês viram que eu só botei um xizinho do lado. Por quê? Porque ela é uma questão que ela não está muito, muito, muito errada, entende? Mas porque se você pode parar para pensar e dizer assim, a gente tem um interlocutor que está utilizando norma culta, ele está colocando o pronome no lugar certo, e a gente tem outro que não. Mas isso não responde o comum da nossa questão. E não é uma informação central no texto. Então, não está certa. D. Diferença de escolaridade entre os falantes. Também está muito errada. Tipo, não tem nada que fale sobre escolaridade, nem que seja um indicativo que os interlocutores têm escolaridades diferentes. E nível social dos participantes da situação. Botei só 2 xizinhos. Por quê? Porque teve um momento em que falaram, pronome no lugar certo é elitismo. Mas, ainda assim, essa questão não deixa de estar errada, entendeu? Não responde comando, a gente não sabe o nível social dos participantes. Então, assim, tem uma fala ali que se refere um pouco a isso, mas que também não tem nada a ver. Então, vamos lá. Ainda no contexto dessa questão, eu vou conversar com vocês sobre distratores. Quem faz cursinho de linguagens, enfim, tem um apoio em relação a isso, com certeza já deve ter ouvido falar de distratores. E tem professores que vão conversar de forma muito mais aprofundada com vocês do que eu aqui. Mas para qualquer pessoa, tipo, ter uma noção básica disso, saber quais são os principais distratores que podem aparecer. E quando estiver resolvendo as alternativas, ter isso em mente pode ajudar muito naquelas questões que você fica em dúvida entre duas alternativas. Então, vamos lá.
O que é um distrator? É justamente a forma que o seu avaliador se utiliza de colocar o erro numa questão. Então, assim, toda questão vai ter a sua alternativa que está certa e alternativas erradas. No geral, as alternativas erradas estão erradas principalmente por causa dessas 5 coisas: extrapolação, redução, generalização, fuga e contradição. É claro que não se limita a isso, mas isso é o principal. Muito comum em linguagens. Então, assim, isso aqui vai ajudar demais em linguagens. Ah, é só em linguagens? Não. Em qualquer área. É em humanas, é em natureza, até em matemática também, menos, né? Comparado aos outros, mas ainda assim, esses distatores vocês vão encontrar em todas as áreas. Mas qual a principal área? Que vai estar em praticamente todas as questões e que ter isso em mente vai ajudar muito vocês a tirar a dúvida entre duas alternativas. Linguagens. Então, vamos lá. Quais são esses 5 distratores? Primeiro, extrapolação. O que é uma extrapolação? Conclusão que, apesar de ter relação com o texto, vai além do que foi dito no texto. Então, o texto falou A e a alternativa está falando A, B, C, D. Está falando muito mais do que o texto falou. Redução. Redução é uma conclusão baseada em apenas uma informação não central, botei até destacado aí, informação não central do texto. Então, o texto vai falar várias coisas para você, mas a alternativa vai focar em uma coisa específica. Um exemplo. Na questão anterior, quando a gente estava vendo, o texto falou sobre elitismo. Aí você pode, reduzir e extrapolar essa informação e achar que a alternativa que falava sobre diferença social estava certa. Mas não, aquela alternativa não é a certa, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente se atentar. E aí, embaixo de redução, eu já coloquei o quê? Generalização. Generalização é uma alternativa que exagera, amplia demais o que está no texto. Mas cuidado, porque no Enem, no geral, as questões que estão certas, elas são as questões mais amplas. Então, assim, se uma questão fala A e a outra questão fala AB, é mais provável que a questão que fala AB está certa. Mas qual é o nosso ponto aqui? É sempre se apegar ao texto. Então, assim, se o texto ele traz AB, você vai marcar a questão que fala AB. Mas se o texto só fala A, você fala AB é uma extrapolação. Entendeu? Um exemplo de generalização. Questões que tem sempre, nunca. Então, assim, muito comum ter uma generalização, até mesmo em natureza, por exemplo. Pode falar, não sei o que lá de biologia, sempre tal e tal coisa. E não é sempre. Isso é uma generalização. Mas, de novo, eu reforço para o fato de que você precisa ter cuidado para que você não ache que só porque uma alternativa era uma alternativa ampla, que ela está errada. No geral, se você tem uma alternativa específica e uma alternativa ampla, e a alternativa ampla responde ao comando está presente no texto, é a alternativa ampla que vai estar certa. Para que você tenha sempre, redução e generalização em mente, tá bom? Outro distrator, fuga. Na fuga, a gente não pode chegar à conclusão que a alternativa nos traz, porque ela não é abordada no texto. Então, muitas vezes, uma alternativa vai trazer algo que não teve nenhum indício no texto e vai estar lá. E a gente não pode concluir ela, entendeu? Porque ela não foi dita no texto. Fuga, no geral, é um pouco mais tranquilo da gente descartar. Assim como contradição. Contradição, conclusão contrária ao que o texto propõe. Tipo, o texto falou que eu estava feliz e a alternativa fala que eu estava triste. Quando a alternativa é contradição, é maravilhoso, porque é justamente aquela questão que muito rápido a gente entende que está errada. A fuga, no geral, também não costuma ser algo muito difícil da gente entender que está errada. Mas ainda assim é importante a gente ter isso em mente. Isso aqui é uma fuga, porque não foi dito no texto. Agora, extrapolação, redução e generalização são os principais distratores que nos fazem ficar muito em dúvida entre a alternativa certa e a alternativa errada. E eu até coloquei aqui aquelas alternativas da questão que a gente acabou de resolver juntos, para a gente pensar qual o distrator, quais os distratores que estão presentes naquela alternativa. Por exemplo, a alternativa A fala falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. E a alternativa D, diferença de escolaridade entre os falantes.
Em nenhum momento do texto, nada disso foi citado. E a gente não tem nenhum indício, nem tipo, de maneira. Esqueci da palavra, mas tipo, de maneira indireta, de maneira não literal. A gente não teve nada disso. Então é uma fuga total. A gente não tem essa informação no texto, não pode concluir ela a partir do texto, e ela é uma fuga. C eu classifiquei como redução. Por quê? A C fala grau de polidez distinto entre os interlocutores. E a gente vai ver que redução é uma conclusão baseada em apenas uma informação não central do texto. Então, você pode até, tipo, supor, defender o ponto de vista de que um dos interlocutores está usando a norma culta, está falando bem direitinho de acordo com a língua portuguesa, e o outro interlocutor não está usando a norma culta. Você pode supor isso a partir do texto. Mas, primeiro, que isso não justifica tanto o fato do uso da norma padrão estar incorreto, tipo, não responde ao comando. E é uma coisa muito específica, até que é meio que uma interpretação, entendeu? Então, se você vir que você está tentando justificar muito uma alternativa, provavelmente ela também não vai estar certa. E, por fim, a alternativa é nível social dos participantes da situação é uma extrapolação. Por quê? É uma conclusão que, apesar de ter relação com o texto, vai além do que foi dito no texto. Então, a gente viu que em um momento específico do texto, um personagem falou elitismo, o pronome no lugar certo é elitismo. Ele falou isso. Mas você não pode concluir que você tem uma diferença de nível social entre os participantes, porque, primeiro, que isso não foi dito, e segundo, que tipo, é uma informação que tem relação com o texto, mas que nem no texto está, entendeu? Então você está extrapolando extremamente essa alternativa. Então, tentei trazer tipo, um exemplo, mesmo no mesmo contexto da mesma questão, para a gente também não render muito, porque o propósito do Masterclass não é que a gente faça questões, mas eu tentei trazer algo realmente aplicado para ficar mais claro. E Felipe, quando eu estava falando dos distratores, né, ele falou assim, e algo que é meio óbvio, mas a gente acaba pegando a gente, é tipo as questões que pergunta a estratégia argumentativa e uma das alternativas é a tese do texto, que teoricamente está certa, mas não responde comando, e dá para errar muito fácil. Perfeito, Felipe. Então, tipo, muitas vezes você tem uma questão que ela é certa, mas que ela não responde comando. Então, por isso que é tão importante você usar o CATCA. Tipo, comando, alternativas, texto, voltar no comando, para que você tenha muito claro, na hora de escolher a alternativa certa, o que é que o comando está pedindo de você. Então, assim, estou respondendo uma questão, fiquei em dúvida entre duas alternativas. Volto no comando, leio o comando, entendo o que ele quer de mim. Volto nas alternativas, vejo qual responde melhor ao comando, lembro dos distratores, vejo se alguma dessas alternativas se encaixa em um distrator, e assim você melhora muito seu número de acertos. E, gente, distrator não é algo que você vai ficar o tempo todo pensando. Tipo, quando eu estava respondendo aquela questão com vocês, eu não fiquei tipo assim, esse distrator aqui é uma fuga, esse distrator é uma redução. Não, mas é algo que, quando você conhece os distratores, você meio que já vai sabendo que está certo ou errado. E que quando você fica em dúvida entre uma ou duas ou mais alternativas, trazer a mente os distratores. Tá, ele só falou que tem principalmente tais e tais distratores. Será que uma dessas alternativas se encaixa em uma dessas coisas? Eu acho que isso aqui, na verdade, é uma redução. Eu acho que isso aqui é uma extrapolação. Eu acho que isso aqui é uma generalização. E aí você ajuda você a escolher. E, sobretudo, no momento da correção, gente. Porque quem é meu mentorando, provavelmente em algum momento já explicou, eu conversando sobre correção, sobre a importância da correção, e aí eu sempre falo assim, no mundo ideal, quando a gente está respondendo a questão, a gente lê a questão, entende o que ela quer da gente, então, interpretei de forma correta. Tem a base teórica necessária, então você tem o conteúdo necessário para responder ela, e na hora de responder as alternativas, você sabe por que as 4 alternativas erradas estão erradas, e por que a alternativa certa está certa. Esse é o mundo ideal, certo? Mas na prática não é assim. Então, assim, você não só pode não entender uma questão, não ter a base teórica certa para esse conteúdo, mas mesmo tendo e acertando uma questão, você pode acertar aquela questão só porque você sabia que a alternativa estava certa. Você pode acertar uma questão só porque você excluiu as outras e viu que elas estavam erradas, mas você não sabia que a certa realmente era aquilo. Então, no momento de correção, é o momento de você trazer o seu conhecimento o mais próximo do ideal. Então, assim, realmente
entender por que as certas estão certas e por que as erradas estão erradas. Então, quando você está estudando linguagens, que você, enfim, principalmente quando você quer melhorar seu número de acertos, ter os distratores em mente, até no momento de correção, é muito interessante. Para uma questão que você acertou, mas ficou em dúvida, para uma questão que você errou. Então, assim, errei essa questão. Vou parar aqui para ver qual o distrator que tem em cada alternativa, para entender por que cada alternativa está errada, para entender o que o corretor queria de mim. E assim, quanto mais você faz isso, mais você vai aprendendo. Enfim, muito importante. Passando agora para redação. Como eu disse, eu não vou ensinar ninguém aqui a fazer redação. Mas na redação eu usava a estratégia das 4 etapas. Então, qual era a primeira etapa de todas? Brainstorming. Depois vem estruturação, depois o rascunho, depois o texto final. Significa que você precisa fazer essas 4? Não, tem gente que nem faz rascunho, né? Faz só o texto final. Tem problema? Não, se você está acostumado e se sente seguro para isso. Então, você pode naturalmente tirar uma dessas etapas, mas é só uma opção realmente para vocês. Então, gente, eu falei que no segundo dia, meu aquecimento era fazer questões de matemática. No primeiro dia, eu começava direto para a redação. Então, assim, peguei meu Enem, podia começar, abria logo no meio da prova, na redação, para fazer meu brainstorming, que é, basicamente, primeira coisa, identificar o tema. Então, você vê qual é o tema. Lê os textos motivadores, então, entende o tema. E, no processo de entender o tema, uma coisa que eu sempre gostei de fazer é dividir o tema entre partes. Tipo assim, esse tema, quais são as partes dele? Esse tema fala de desafios, esse tema fala de valorização, e esse tema fala de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Então, assim, você precisa ter isso claro. Porque se você não tiver desafios, valorização, comunidades e povos tradicionais do Brasil, você pode fugir do tema. Muitas pessoas fogem do tema, tangenciam a redação, porque ele só olha para comunidades e povos tradicionais do Brasil e acha que é esse o tema. Mas não, você tem que entender que o tema ele tem várias partes e você precisa se atentar a todos eles. Então, realmente, entenda o seu tema. Dê uma olhadinha nos textos motivadores se você achar pertinente nessa hora. E aí, o que eu gostava de fazer nesse momento de brainstorming era de colocar no papel palavras. Então, assim, palavras que me lembravam o tema, sinônimos. Sinônimo para desvalorização, sinônimos para comunidades e povos tradicionais do Brasil. Exemplos. Eu sei que muita gente só vai pensar em povos indígenas, mas eu sei que tem os indígenas, e eu sei que tem os quilombolas, e eu sei que tem tal e tal e tal coisa. Tudo que você pensar, enfim. E repertórios que você lembrar. Eu lembrei que eu posso usar um repertório tal, tal repertório. É como se fosse você, tipo, tá esvaziando da sua mente tudo que você pode, botando no papel. Não precisa ser de forma organizada. As coisas relacionadas àquele tema. Então, assim, as principais partes, né, que você precisa fazer. Colocar palavras relacionadas ao tema, seja sinônimos das palavras que estão no título, na proposta, seja palavras relacionadas no geral, repertórios que você pode usar, ideias de argumentos e qualquer coisa que você achar pertinente pensar sobre o tema. Dá uma anotadinha. Gostava de fazer meu brainstorm e a minha segunda etapa era a estruturação. Mas, quando eu terminava meu brainstorm, eu ia, na verdade, fazer a prova. Se você faz a redação primeiro, você, terminou o brainstorm, teoricamente já passa para a estruturação. Mas se você faz a redação no meio ou por último, você pode fazer o brainstorm em uma hora anterior à hora que você vai, de fato, se preparar para escrever a sua redação. Porque a ideia aqui é que, tipo assim, vi o tema, fiz esse fluxo, anotei as minhas coisas, vou resolver a minha prova. Talvez na prova, você está resolvendo, você lembra de um argumento, você lembra de um repertório, você até vê algo na prova que pode lhe ajudar. Você pode usar como repertório, enfim. E aí você vai e anota essas coisas, se de repente você lembrar. Mas, enfim. Eu, particularmente, gostava de fazer antes, né? Depois do brainstorming, vem a estruturação. Isso aqui era de praxe para mim. Tipo, acho que muita gente faz e que é muito importante que você faça isso. Eu amava fazer no papel para ter muito claro no papel como ia ser minha redação. Tem gente que faz a estruturação de cabeça, enfim. E aí, o que é que vai conter na estruturação? Introdução.
basicamente, o que era mais importante de eu saber na minha estruturação da redação era qual repertório eu ia usar no início da minha introdução. Para mim, era o mais importante. Parágrafo argumentativo 1. Qual é o repertório e qual é o argumento que eu vou usar nesse parágrafo? Argumentativo 2 é a mesma coisa. E a minha conclusão? Aquilo que a gente sabe, né? Agente, ação, meio, finalidade, detalhamento. O meu agente vai ser o Ministério da Saúde, a minha ação vai ser campanha de conscientização, o meu meio vai ser tal, a minha finalidade vai ser tal, o meu detalhamento vai ser tal. Então, assim, ter isso definido na sua mente e, sobretudo, no papel, melhor ainda, antes de começar a escrever, vai tornar seu texto um texto muito mais coeso. É aquele texto que, na sua introdução, você já consegue falar para o seu corretor quais vão ser as suas argumentações. Minha argumentação vai ser baseada sobre cidadania e sobre cultura, sei lá. E é um texto que se encaixa, entende? Quando você vai fazendo ao léu, a chance do seu texto não ficar tão coeso é muito grande. Então, estruturação muito válida. E aí, depois disso, eu passava para o meu rascunho e passava para o meu texto final. Eu, particularmente, também sempre gostei de não fazer o texto final, passar limpo, assim que eu termino o meu rascunho, para descansar um pouco a mente da minha redação e poder voltar para ela com olhos que talvez vão ver coisas que eu não veria se eu fizesse direto. Mas, de novo, é uma coisa minha. Eu gosto de deixar muito claro para vocês o que é uma coisa que faz sentido para a maioria das pessoas e para todo mundo, ou que é realmente uma coisa muito particular. E isso é uma coisa muito particular. Você pode totalmente fazer direto a redação no texto final, sem fazer rascunho, e isso dá certo. Você pode totalmente fazer uma estruturação na sua cabeça, sem colocar no papel, e isso dá certo. Mas aqui é uma proposta que eu trago para vocês e que, para mim, faz muito sentido. Mas você pode, claro, pular uma dessas etapas de acordo com a sua maneira de escrever e de acordo com o que faz sentido para você. Então, gente, foram essas as principais estratégias que eu queria conversar com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou, enfim, quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Esse é o momento. É claro que se quiserem falar comigo depois, enfim, até alguém que esteja assistindo a gravação de repente, vocês também podem. Mas quiserem aproveitar aqui esse momento que a gente consegue conversar, é ótimo. E sempre termino com uma frase, né? Então, a frase de hoje é: estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. E tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Então, estratégia é essencial para que a gente realmente atinja nossos objetivos. E foi isso. E aí, gostaram? Aprenderam algo de diferente? Já tem ideia do que vocês vão começar a aplicar? Ai, que bom, Guilherme. Então, apliquem. Se tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo ou com algum outro mentor. E conversem com seus mentores. Então, assim, mês que vem já assistiram essa aula, mentoria de maio, conversem. Eu aprendi tal estratégia diferente, eu já apliquei, tal coisa faz sentido, tal coisa não faz sentido. Porque é importante que a gente até auxilie vocês nesse processo de entender quais estratégias mais funcionam para vocês. Então, fico feliz que vocês tenham gostado. Boa noite para vocês e bom feriado. De nada, gente. Tchau, tchau.